a gente já começa falando aí sobre um tema que está muito presente no nosso dia a dia, viu? Sabe aquela dor no pescoço, nas mãos, nos braços, que muitos de nós já sentimos por passar horas aí, né? E horas com o celular na mão? Pois é, isso tem nome, viu? É a síndrome do celular. Hoje a gente recebe aqui a Yumi Augusto, fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda para falar mais sobre esse assunto e ensinar umas diquinhas aí para quem tá em casa, né, Yumi? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberta, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa síndrome que tem acometido, eu acredito que grande parte da população, e eles até chegam a nós com diagnósticos diferentes, com nomes diferentes, porque o que importa é, por exemplo, cervicobraquialgia é uma dor no pescoço que irradia para os braços, que tem tudo a ver com a síndrome do celular. No entanto, esse nome, ele é mais novo, né? Então, não tem chegado no consultório com essa característica, mas com já esse vem diagnóstico. Com o nome ali de uma doença, por exemplo, uma bursite, que você estava comentando aqui nos bastidores, uma tendinite também. Sim, com certeza. E no caso, é importante que a população entenda que o principal problema que está ocasionando que o celular traga clientes pra gente é a má postura da cabeça. Infelizmente, em vez das pessoas baixarem os olhos e trazer o celular o mais próximo do olho, eles fazem o quê? Eles inclinam a cabeça. Olha só. E ao inclinar a cabeça, toda a postura, que a gente chama de anteriorização da cabeça, toda a postura do corpo acaba sendo prejudicada. E isso pode desenvolver dores, não só no pescoço, como nos ombros, na parte superior do tronco, até na lombar. Caramba! E principalmente nas mãos, no punho, no polegar, né? Porque tem a digitação. Então, assim, as pessoas precisam ficar atentas que há situações onde ela já está sofrendo dessa situação e ela nem tem consciência, porque passa horas digitando, né? E é difícil, a gente sabe, ultimamente, cada vez mais a gente passa mais tempo conectado, cada vez mais. E isso complica realmente. Vou te falar, já vou confessar, viu, que eu tô passando por um momento que, ó, tá doendo pra caramba. Já cheguei até a fazer umas sessões aí de fisioterapia pra tentar aliviar. E é justamente por isso, né? O uso excessivo ali do celular, a todo instante conectado. Vamos mostrar então pro pessoal de casa que dá pra, tipo, em casa mesmo, adaptar alguns exercícios e tentar fazer ali pra tentar aliviar essas dores, né? Quando sente ali um primeiro sinal. Enfim, existem muitos equipamentos, eu trouxe até mais que você sugeriu que eu trouxesse, porque a população às vezes nem sabe, né? Por exemplo, esse aparelho, ele vai estar mexendo com a força das mãos. Porque a médio e longo prazo, essas dores fazem com que cada vez a gente perca mais a movimentação e acaba comprometendo na força, eu na vou pedir função. para você me dar um desses aparelhinhos, então, para eu ver aqui como é que funciona. É só apertar isso? É para regular a força? Existem várias formas. Cada dedo, se eu apertar com um dedo só, 2 situações ou 3 situações, enfim, eu posso aumentar. E existe também, cada cor aqui, é um tanto de quilos de tensão para o exercício que você vai estar dando. Porque há pessoas que chegam numa condição muito precária e precisam de um aparelho mais leve, só de 70 gramas, por exemplo. Já outros já conseguem mais quilos. Vai evoluindo. No caso, Yumi, esse tipo de aparelho, por exemplo, que trabalha ali a força então da mão, o fortalecimento, seria isso? Seria o fortalecimento. Mas o mais importante seriam os alongamentos. Eles sim fariam toda a diferença. Eu estava lendo uma situação onde dizem que o Brasil, infelizmente, está no maior ranking como sendo o país que mais tem usado celular, uma carga horária muito abusiva. E é isso que tem trazido, por exemplo, crianças para serem tratadas. Antigamente a gente pegava crianças só quando havia fratura, quando havia alterações posturais, por causa da timidez normalmente, mas agora não. Agora eles estão vindo com questões de síndrome do túnel do carpo, várias outras situações. Por quê? Porque a população, de modo geral, elas não estão mais interagindo entre si. Pior que é verdade. Às vezes, isso eu confesso que já aconteceu em casa. Ao invés de eu pegar, levantar e falar com meu filho, eu tô teclando, ele tá na mesma casa que eu e a gente fica conversando pelo celular. Isso é muito triste, né? Pensar que isso está acontecendo. Realmente. E não é só na minha casa, não é só na tua, é na população de modo geral. Com certeza. Isso tem trazido consequências. Vamos mostrar um próximo exercício? Sim. Com a bolinha aí, tô vendo essa bolinha laranjinha, isso, essas bolinhas aí. Existem... É até gostoso para fazer massagem, né?
Como uma das consequências seria o formigamento dos braços, um amortecimento, a gente chama de parestesia, o termo correto, é necessário eu dar uma propriocepção, por exemplo, fazer percussões. Que bater assim no braço, isso, seria? Ou ativar, a porque ela fica amortecida. Mas isso, normalmente, a causa é na cervical, que da coluna saem nervos que irradiam para o braço. E se a gente trata o pescoço, que é a causa, muitas vezes a sequela, que seria essa parestesia, por si só já melhora. Mas existem exercícios específicos que a gente faz. Com a bolinha, por exemplo, o que a gente faz aqui? Amassar ela Você assim, pode amassar, aí isso? existem várias texturas, existem bolinhas mais leves. Tem diferença entre uma e outra? Sim, não só a largura, né, o diâmetro dela, mas também a textura. Posso mesmo. Pegar? Claro, por Vou favor. sentir ela aqui, olha só, gente, que gostosa, né? Tô nessa, olha só, que gostosa. E até gostoso, né, fazer esse movimento, porque ainda mais se a gente passa muito tempo assim, exatamente, né, teclando assim, Sim. Ataca essa região. E cada vez os smartphones estão ficando maiores, e aí a gente quer fazer tudo numa mão só, e isso está trazendo comprometimentos sérios para a mão em especial. Então, para quem está em casa e está começando a sentir essa dor assim, já dá para pegar uma bolinha como essa daqui, por exemplo, e já começar a ativar ali. Claro, é sempre bom procurar um profissional, né? Mas para ter a orientação Existem correta. outros exercícios assim, por exemplo, esse você está fortalecendo os flexores, esse você já está fortalecendo os extensores da mão. Olha, que legal. Deixa eu ver esse daí, mulher. Calma aí, desculpa. vai devagar. A gente conecta, então, um dedo em dedo em cada situação e trabalha. E aí existem assim, eu vou mostrar cores, aqui na 2. cores diferentes com intensidades de pressão diferentes, né? Conforme a situação, a gente indica uma situação e à medida que ele vai melhorando, diminuindo as dores, a gente vai alterando a intensidade. Nossa, eu gostei desse. Dá pra sentir, né? Um movimento, tipo, irradiando pelo braço. Não mexe só os dedos. Realmente faz um efeito faz assim. Tudo. E se você posicionar o braço aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, o mesmo movimento, você vai perceber que você recruta unidades motoras diferentes e isso vai fazer toda a diferença na tua reabilitação. Olha, e é por isso que é interessante vocês procurarem um profissional adequado, um profissional mesmo, especialista, para que ele possa orientar. E eu sempre faço isso com os meus pacientes. Eu claro, faço meu tratamento, mas eu preciso que eles também executem essas coisas em casa, né? Aí indico, inclusive, lojas para estar comprando esses equipamentos, porque o tempo que eles ficam com a gente é muito pequeno se pensar no universo da semana inteira, né? É verdade. Você falou dessa situação, né? Me fez lembrar de uma outra situação. Quando a pessoa está usando ali o celular, não tem um aparelhinho como esse, né? Perto para fazer esses exercícios, está começando a sentir dor. O que vocês recomendam? Fazer uma pausa, por exemplo? Seria ali uma solução, uma pausa? Sim. A pausa ela é muito necessária até se a gente pensar no trabalho. Porque muitas pessoas hoje estão lá, não é só o celular, existe o tablet, o computador. Então, quando você começar a sentir alguma reação, é importante que você faça uma pausa e, se possível, faça alongamentos. Por exemplo, trabalhar a flexão do punho, a extensão, o desvio radial, o desvio unar, trabalhar a supinação. Olha só de fazer esses exercícios ali já ajuda, então. Sim, com certeza. Mas assim, o principal é o pescoço. Só para você ter uma ideia, quando o pescoço está alinhado no corpo, com a coluna ereta, a cabeça costuma pesar apenas 6 quilos. À medida que eu vou inclinando, por exemplo, se eu inclinar 15 graus, que é quase nada para pegar um celular, os 6 quilos já virou 12 quilos. Se eu inclinar 30 graus, já virou 18 quilos. Se eu inclinar 45 graus, já virou 22 quilos. E se eu chegar ao ponto de 60 graus, que é normalmente quando a pessoa já não tem a menor noção do que ela está aprontando, a cabeça pesa 27 quilos. Meu Deus! Então, assim, isso acaba fazendo com que todo o complexo de coluna sofra muito. E aí as pessoas vêm, nos procuram porque estão com dores e aí os especialistas, os médicos costumam enviar a gente com tá com síndrome do túnel do carpo, tá com síndrome do bursite do ombro e assim vai. Só que com certeza a hora que eu ensino para o cliente que o celular deve ser evitado ao máximo, só por si só já melhora. Ou seja, o celular, na realidade, as doenças elas existem, já existiam, mas ele agravou por demais
essas queixas, no caso. Bem pontuado. Eu vi um estudo recente, inclusive, que falava que 60% dos usuários reclamam de alguma dor por conta do uso, né? Passa muito tempo assim, nessa má postura que você comentou. E isso é um erro comum, né? Da cabeça, de você não estar com o celular assim, tá? Exato. Realmente prostado. O que é importante fazer? Primeiro, colocar a cabeça na postura correta, subir o celular, deixar uns 40 centímetros mais ou menos dos olhos e, se for para o caso, você baixar a visão e não a cabeça, porque no início você vai sentir diferença. Inclusive, isso tem afetado a visão das pessoas, dando embaçamento, dando fadiga visual mesmo, miopia. Os oftalmologistas estão com os consultórios cheios de pessoas que estão se prejudicando devido à síndrome do celular. Caramba, e é o hábito ali, né? Você comentou que é difícil criar esse hábito de segurar o celular mais acima, assim, e não abaixar a cabeça, Exato. mas é o hábito. Sempre que possível, apoiar o cotovelo, para até também não trazer outros transtornos de ombro, de cotovelo, de punho, enfim. Na realidade, o que você tem que fazer é ponderar. Pensar que você tem que ficar o mínimo possível com essa tecnologia e prestar atenção na sua postura. Porque se você conseguir entender que de qualquer jeito a coisa não vai ficar bom, mais dia e menos dia você vai acabar tendo que procurar ajuda, só de prestar atenção na sua postura você vai conseguir já fazer com que os seus sintomas não te levem a prejudicar. Porque a dor, ela é bem complicada. A dor, ela altera o nosso humor. E isso acaba trazendo transtornos para o resto da família. Eu digo assim, o dia que não é porque eu sou profissional da saúde que eu também não tenho dores. Então, quando eu estou com dor, eu fico muito mal-humorada. E aí, para falar com a minha família, eu não falo com todo o carinho que eles merecem. Reflete ali o comportamento, né? Eu acabo exacerbando no tom de voz, por exemplo. E isso é muito ruim, né? Existem 5 sinais que a gente chama de sinais flogísticos, que já as pessoas às vezes acham que só a dor que é um indicativo de que ela já está tendo problema. Não, gente. Dor é apenas uma das pernas da inflamação. Existe também a ruborização, que é onde a área fica mais avermelhada. Caramba. Existe o edema, onde você vai ficar com mais, fica inchado a região. Existe a perda da função também, que aí você já está tendo dificuldade de elevar o braço para lavar o cabelo, por exemplo. A outra, eu estou um pouquinho nervosa. Mas enfim, então só da pessoa pegar e saber que se ela botar a mão e a área estiver mais quente, isso já é um sinal inflamatório. Olha só! Só que muitas vezes, quando o paciente chega pra gente, ele já chega com todas as pernas acionadas. Então, assim, já chega num grau, porque infelizmente as pessoas não priorizam a saúde, né? Elas só vão quando elas realmente estão morrendo. Sendo que, na realidade, se elas se atentassem, né, que qualquer coisa, um inchadozinho, uma dificuldade para deslocamento, uma vermelhidão que seja na pele, isso já é um sinal inflamatório. E agora com a presença aqui do João Victor, porque a Yumi vai mostrar na prática pra gente como é que alonga e como é que a cabeça também é prejudicada, né, com o uso do celular. Pois é. Quando a gente fica, como ele está fazendo o uso do celular, a coluna tem que manter essa postura, que a gente chama de postura estacionária. No caso, nesse momento, o que acontece? Há uma diminuição do aporte sanguíneo dessa musculatura, começa a não ter a troca de oxigênio e isso a médio e longo prazo vai trazer bastante transtorno, como as dores. Só que um dos exercícios é justamente você pegar e alongar a musculatura flexora. Nessa posição, ele realmente está sentindo alongar toda a coluna dele, a parte superior. Nesse caso aí, a coluna não está sustentando o pescoço, não, né? Aqui a gente está alongando. E sempre fazer os movimentos contrários. Aqui é a flexão da cabeça, aqui é a extensão da cabeça. Olha que bacana. E é importante que seja pelo menos 15 segundos, porque o órgão responsável por esse alongamento no corpo das nossas células é o complexo de Golgi. E ele só é acionado após 15 segundos. Olha só. Então, e o legal, né, é que dá para fazer com o familiar que está em casa. Sim, exato. Eu estou tentando mostrar aqui pro nosso... você, familiar, podendo ajudar alguém que está sendo comprometido com essa questão.
Aqui são os inclinadores laterais. Existem várias formas. É que normalmente eu fico numa cadeira, né? Tá um pouquinho baixo aqui. Aqui a gente deu uma adaptada, mas funciona também, né? A questão ali é realmente alongar o músculo alongar por completo, toda a região. Exatamente. Então, existem os inclinadores. Vou fazer um pouco mais rápido, porque eu não sei quanto tempo que a gente tem. Continua. Existe a questão dos rotadores de cabeça. Você comentou que dá para familiar ali, né, fazer com quem está sofrendo com essa condição em casa. Exatamente. Mas você indicaria também para, tipo, o alongamento? Todo dia essa pessoa, qualquer pessoa, mesmo que não está sentindo, eu vou fazer essa demonstração logo que eu acabar aqui, porque nem sempre a gente tem ajuda. E tem muitas pessoas hoje em dia que moram sozinhas, então elas precisam ter esse tipo de situação. Esses são os principais movimentos, mas existem os movimentos combinatórios também, que é onde eu faço a flexão com a inclinação. E o contrário dele. E tem que lembrar sempre, então, de fazer, né, para os dois lados. Os dois lados, frente. Sempre. Mesmo que ele tenha queixa, normalmente, do lado destro, que é onde se a pessoa escreve com a direita, mas precisa alongar as duas situações. Lado esquerdo, inclinação. Enfim, esses são os principais. Sugiro que procure um profissional, porque ele com certeza vai estar sabendo indicar. No caso aqui, o João vai sair relaxado da entrevista de hoje, né? Então, só relembrando, para evitar, né, que vocês fiquem com a inclinação da cabeça, dificultando, fazendo com que vocês tenham mais dores, é interessante o quê? Você, tá com o celular? Você colocar, ao invés de inclinar a cabeça para frente, você coloca a cabeça no lugar. Traz o celular mais a nível do olho, uns 40 centímetros tá bom, de preferência o cotovelo apoiado para não trazer outras questões. E aí vai diminuir bastante, provavelmente. Mas o principal é o quê? Diminuir a carga horária que você tem com Quanto menos tempo passar ali conectado, melhor, né? Sim. Na realidade, o certo é a cada 20 minutos que você estiver usando, pelo menos tenta ficar uns 5 minutos fazendo outra coisa. Fazer uma pausinha outra coisa ali. De verdade, não é continuar indo para sair do celular e vai para o computador. Não, sabe? Vai para a janela, converse com os vizinhos, interage com as pessoas, faça outra coisa. E principalmente se tiver, como se estiver na empresa, faz os alongamentos que a gente está ensinando. Por exemplo, para a mão, a gente vai fazer as movimentações que eu até já comentei, de flexão. Né? O dedão, ele sempre tem ciúmes, é bom colocar ele também. Se perde ali no... Não deixar assim, inclui o dedão também. A mão posicionada para baixo, você faz o desvio. Lunar. Nossa, eu vou. O radial. O João já saiu aqui, acho que ele já ficou super relaxado. Foi embora, agora vamos mostrar. Pronação e supinação, aqui é a supinação. Aqui é importante você fazer o seguinte, você tem que apoiar aqui e rodar assim. A mão para cá. Inverso, então. E depois a mão para cá, ao contrário. Nossa, tô crocante. E senti aqui, viu? Sim. Tem um outro, depois que você trabalhou bastante, você pode entrelaçar os dedos e colocar assim. Esse daí achei... E depois inverte a mão. Não, eu errei tudo. Para assim. Isso. Passa por dentro, encosta o cotovelo no peito e afasta. Olha, bem gostoso, relaxa mesmo. Inverte a mão e faz a mesma coisa. Mas, assim, isso você já tem que estar num nível bom. Porque normalmente quando você está com muita dor, você não vai conseguir fazer isso. Mas pensando nas pessoas que estão sozinhas, o que eu sugiro? Que elas façam, de preferência sentada, mas agora eu vou fazer em pé. Seria o quê? Entrelaçar os dedos na cabeça e apoiar o queixo no peito. Isso, essa é uma das posições. A outra é o contrário, você pega e leva a sua cabeça para trás. E não pode erguer aqui, pode erguer um... Não convém. Não, né? Aqui. A outra, você, para intensificar, você coloca a mão para trás e roda a cabeça ao contrário. Nossa, eu vou aplicar todos esses em casa, viu, Yumi? Inverte aqui e roda ao contrário. Sempre tem que lembrar de fazer dos dois lados, sim, né? Isso sempre. É muito importante, porque senão você ajuda ali um lado e do outro fica sobrecarregado. No fortalecimento é um pouquinho diferente. No fortalecimento, se você tá com menos
massa muscular do lado direito, você vai fazer uma proporção, às vezes 2:1, 3:1 em relação ao outro, mas é bom trabalhar os dois lados sempre. Sempre. Aí existe uma outra situação onde você coloca o braço apoiado na orelha, vai para o outro lado, inclina, o braço ao contrário vem para trás. Essa é uma situação. Ou você faz uma situação assim, como se quisesse pegar uma coisa no chão. Nossa, e são alongamentos que a gente consegue fazer em qualquer casa, lugar, pessoal. né? Durante Exatamente. o trabalho mesmo, durante a rotina do trabalho, tá ali o tempo inteiro conectado, levanta um pouquinho, faz uma pausa, é muito importante, né? A gente vê que tem muitas empresas movimentos, que fazem isso. Que a gente chama variantes desses movimentos. Se você fizer isso aqui, você inclina a sua cabeça para 45 graus, coloca o cotovelo na frente do nariz e faz isso aqui. E aí já faz ao contrário, ó, para trás aqui, ó. De novo, aqui 45 graus, põe essa mão para cá, cotovelo na frente do nariz e alonga. Nossa, a gente sente assim até aliviar na hora, só de fazer esse pouquinho, Sim, viu? Que é com muito certeza. bom mesmo. Às vezes a gente fica com aquela tensão do dia a dia, né? Aqui assim vai acumulando nessa região. Posso ensinar algo para o ombro? Claro, vamos. No caso, o ombro, ele também sofre bastante, gente. Então, o que eu sugiro? Que vocês trabalhem movimentos de elevação e depressão, movimentos de anteriorização, rodando a cabeça, e posteriorização, essa movimentação. Depois trabalhar, como a gente já tem uma postura muito cifótica, o que a gente faz? A gente trabalha como se fosse nadar de costas. Trabalhar mais pra cá, ó. Trabalhar pra frente não convém porque você vai costuma ficar exatamente. assim, né? Então trabalha o contrário. Aqui é uma situação, aqui é outra situação. Nossa, só de até mudar que você levemente o movimento, você já tem o braço pega inteiro. Outra... Existem variantes também de você colocar o braço para cima e trabalhar o para cima e o para frente, para trás, para baixo, para frente, para trás. Enfim, eu tô dando dicas de ouro, porque nas faculdades, vocês que são fisioterapeutas sabem que não aprende nada disso. E no Tem caso, quantas repetições de cada você indicaria fazer, por exemplo? Quanto tempo? Ok, eu não gosto muito de falar, faz 10 vezes, sobe aqui. Não. Eu acho assim, faz o circuito todo e sempre o movimento antagonista. Se eu subir, elevei o ombro, vamos subir em tempos também. 1, 2, 3, mantém. 1, 2, 3, relaxa. 1, 2, 3. Vai para baixo. 1, 2, 3, mantém. 1, 2, 3 e relaxa. Vamos fazer a anteriorização. 1, 2, 3, mantém. 1, 2, 3, volta. Para trás. 1, 2, 3, mantém. O 3 e relaxa. Aí, depois que eu fiz esses, aí eu vou fazer aquele movimento onde eu faço tudo pra frente, tudo pra trás. Aí aqui, até que eu faço isso aqui. Então, isso tudo foi um circuito, ok? Eu fiz um de cada um, não criei fadiga muscular, eu tô só trabalhando a amplitude de movimento. Não estressei, foi uma série. Aí, terminei todo esse circuito, eu começo de novo. Vou de novo para frente, para cima, para baixo, para frente, para trás. E assim vai. Fazer 5 séries, aí fica bom. Em média ali a pessoa não vai gastar 10 minutos do dia, não vai né, gastar, Yumi? não vai importante demais. Eu quero confirmar agora se eu ainda tenho mais tempo para continuar falando aqui com a Yumi, porque esse assunto, gente, que realmente faz a diferença, né, Yumi? Sim, eu sugiro que... Mas de qualquer forma, eu tentei dar o melhor, explicando de uma forma bem... rápida, né? Básica ali, exato. Só para o pessoal de casa entender, pegar a essência dos movimentos também. Só que sempre eu sugiro que o profissional o especialista seja procurado, porque ele melhor do que ninguém vai poder tirar as dúvidas. Inclusive, mesmo depois que eu já fiz uma sessão no meu cliente, ele chegou, ensinei o que ele ia fazer em casa, ele vai lá, executa em casa, na próxima sessão, primeira coisa, como é que você tá e depois, mostra pra mim o que você fez, porque dificilmente alguém fica calibrado. Ali, né? Então, dentro do que ele mostrou, eu vou lá e faço os ajustes para que ele consiga melhorar os exercícios em si. Quantas vezes as pessoas não conseguem? Tem pessoas que têm dificuldade mesmo. Então, eu autorizo até que gravem isso, para eu explicando certinho, que é uma forma de conseguir fazer com que ele execute. Porque o meu objetivo é que o nosso cliente fique
sarado dentro do possível. Não dá pra eu deixar ele pro resto da vida sendo meu cliente. Eu preciso que ele ganhe essa autonomia e faça em casa. Com certeza, né? Faz toda a diferença também fazer em casa, porque como você falou, é basicamente um trabalho conjunto ali, né? Sim, sim. Eu sou o técnico, ele é o jogador. Ele tem que fazer o que eu tô orientando da melhor forma possível e muitas vezes. Eu até peço sempre que traga um familiar para que ele consiga, em dois fica mais fácil de eles entenderem e tentarem reproduzir em casa. Muito bacana. Obrigada pela participação, Yumi. Foi um prazer receber você aqui hoje. Eu agradeço. Arrasou aí nas dicas. Olha, para quem tá em casa, né, e depois quiser acompanhar os detalhes dessa entrevista, o link vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube. Então, acessem lá e já vai dar para ter uma noção. Ficar assistindo a Yumi ali no replay, né, Yumi? E reproduzindo em casa para tentar aliviar essas dores. Certo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.